Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, patologista. Trago aqui mais um vídeo para o meu canal. Dessa vez vou apresentar um caso que eu já compartilhei nas redes sociais, a macroscopia, né, um tumor de ovário numa paciente jovem de 20 anos. E vamos conversar um pouquinho sobre esse diagnóstico diferenciais, tá ok? Se você ainda não está inscrito nesse canal, que você se inscreva, compartilhe com os amigos caso você goste do vídeo. E vamos ver agora a macroscopia, né? Esse foi o tumor que eu compartilhei. É um tumor de ovário, você vê que predominantemente sólido. A gente vê uma área aqui na periferia com degeneração cística, tá? Observe que essa neoplasia, já na macroscopia, ela tem um aspecto lobulado, né? Veja que formamos alguns nódulos, né? Aspecto bem lobulado com esses septos brancacentos. Uma tumoração branco-pardacenta homogênea, né? Predominantemente sólido, com essa área de degeneração cística. Eu mostrei essa imagem perguntando o que vocês acharam. E muita gente já na macroscopia já matou o diagnóstico, né? Uma paciente jovem com a tumoração com esse aspecto, a gente já tem como enumerar algumas possibilidades de diagnóstico. Vamos para a microscopia? Então, aquele aspecto lobulado a gente já vê no corte aqui da microscopia também. A gente vê nódulos, né, separado por tecido fibroso, que é isso aqui avermelhado, tá? Vamos ver detalhes agora dessa neoplasia. Aqui, já nesse aumento, a gente já percebe que a gente tem um componente celular neoplásico e há inúmeros septos fibrosos cruzando essa neoplasia, né? Chama a atenção já no menor aumento. Ou seja, é uma neoplasia que já no pequeno aumento a gente já sugere o diagnóstico na maioria dos casos, tá? Tendo atenção para esses achados. Vamos falar um pouco das células neoplásicas. Vejam, são células redondas, apoligonais, né? Com a cromatina vesiculosa, nucleolo evidente. O citoplasma é claro, eosinofílico, né? Quando a gente vê esse citoplasma bem claro, nessa neoplasia, a gente vai ver lá com a coloração que a gente pode detectar glicogênio aí. E um detalhe que a gente vê é que alguns núcleos, eles podem ter a borda angulada, dando um aspecto como que fosse um quadrado, né? Então, esse é um achado também que a gente vê nessas células neoplásicas. Vamos sair um pouco agora da célula neoplásica e vamos dar uma olhadinha nesses septos. Então, essa neoplasia, ela tem como uma resposta inflamatória um componente de linfócitos T citotógicos. Esses linfócitos, o número é bem variado, né, de caso para caso. Normalmente, a gente vê esses linfócitos nesses septos, mas eles podem, inclusive, estar misturados com essas células neoplásicas e, às vezes, serem tão proeminentes que a gente tem dificuldade de identificar as células neoplásicas. Além dos linfócitos, a gente pode encontrar plasmócitos, eosinófilos, histiócitos, inclusive células gigantes multinucleadas. A gente pode ter uma reação granulomatosa, que às vezes pode ser até exuberante. Aqui a gente vê um plasmócito e linfócitos, né? A gente também, nessa neoplasia, a gente pode ter um componente de células estromais luteinizadas, né? Um outro achado. E a gente pode também encontrar algumas células do tipo sincistrofoblasto, né? Como também vemos em outras neoplasias germinativas. Então, esse é um diagnóstico quando se apresenta assim, sem maiores dificuldades, né? Isso é um digerminoma.
quando esses tumores são mal fixados, essas células, às vezes, pode trazer alguma dificuldade no reconhecimento, tá? E essas células, elas podem se tornar menores, mais hipercromáticas, até mimetizar uma neoplasia linfóide. Então, esse é um digerminoma ovariano. Esse é o tumor maligno germinativo mais frequente no adulto, né? E isso que nós mostramos é o que nós vamos ver tanto no testicular, quanto também nos tumores extragonadais. Em 15% dos casos, a gente pode ter um outro componente associado, germinativo, né? Esses tumores acometem pessoas mais na segunda e terceira década, e o fator de risco é a digenesia gonadal, né? Frequentemente associado nos casos em que a gente tem um envolvimento bilateral e também a detecção de focos microscópicos. Do ponto de vista laboratorial, associada a uma elevação de LDH, numa minoria dos casos a gente pode ter um aumento de beta-HCG até mimetizando um coriocarcinoma. A alfa-feto vai ser normal nos casos puros e menos específico, PLAP, CA125 e inibina podem também estar elevados. Rapidamente, vamos falar do diagnóstico diferencial desses casos e imunistoquímica. A imunistoquímica, como origem em células pluripotentes, a gente vai ter positividade nuclear para esses marcadores e citoplasmática para o LIM28. Outros marcadores positivos que podem ser positivos é o PLA, o CD117 e o D240. Lembrando que, embora esses tumores possam ser positivos para CD117, apenas num percentual menor de casos, a gente vai ter mutações do c-KIT, né, em 20% a 50% dos casos. Uma expressão focal de citiceratina e negatividade para a EMA, glipican, CD30 e alfa-fetoproteína. Do ponto de vista molecular, a maioria do digerminoma está associada a cópias extra de uma parte do cromossomo 12, que é o que nós chamamos de isocromossomo 12p. No diagnóstico diferencial desses tumores, a gente pode incluir outros tumores que se apresentam como padrão sólido, tumor do seu endoderme, carcinoma embrionário, linfoma de grandes células e carcinoma de células claras. Vamos agora dar uma pincelada aqui objetiva, como a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial. O primeiro diagnóstico diferencial é tumor do seu endodérmico. E aí é importante, do ponto de vista morfológico, a gente reconhecer os vários padrões do tumor do seu endodérmico, né? Isso ajuda no diagnóstico diferencial. Porque normalmente na sinoplasia há uma variedade de padrão presente. Os núcleos são mais primitivos, a gente pode encontrar glóbulos hialinos e a gente não vai ver septos fibrosos e também não vai ser tão proeminente o infiltrado linfóide. A imunistoquímica é útil, porque nesses casos a gente vai ter uma positividade difusa para citiceratina e alfa-feto, positividade para glipican 3 e negatividade para o CT4. Como eu falei, o CD117, que pode ser positivo no digerminoma, ele não vai ser útil aqui, porque até 50% dos casos do tumor do seu endodérmico de padrão sólido pode ser CD117 positivo. Um outro diagnóstico diferencial a ser considerado é o carcinoma embrionário. Lembrando que ele é muito raro no ovário, tá? E a gente vai ter a morfologia, células primitivas bem mais pleomórfica do que a gente vê no digerminoma. E mesmo que focalmente, a gente vai ter um componente glandular e papilar que ajuda no reconhecimento do carcinoma embrionário. A imunistoquímica é útil porque a gente vai ter uma positividade difusa para citiceratina e CD30 na maioria dos casos, e o CD117 vai ser negativo nesses tumores. Um outro diagnóstico diferencial é o linfoma de grandes células, né, que normalmente acomete o ovário bilateralmente, tá? A gente vai ter uma história clínica também de presença de outras lesões em outros sítios, linfadenomegalia associada, etc. E a gente não vai ver a microscopia, aqueles septos que nós descrevemos no digerminoma, e uma maior heterogeneidade celular. Como nós vimos, as células do digerminoma são bem uniformes, né? Redondas, poligonais, mas de área para área pouco muda. E no linfoma a gente vai ter mais heterogeneidade. E, na dúvida,
a imunistoquímica soluciona a questão, né, com a positividade para os marcadores linfóides. A maioria dos linfomas é do tipo B, né? Um outro diagnóstico a ser considerado é o carcinoma de células claras, né, o padrão difuso, né? Clinicamente, o que ajuda é que a faixa etária é bem distinta do germinoma. Aqui, acomete mais mulheres na pele pós-menopausa. Isso é útil para o diagnóstico. Tem um background de endometriose associada, né? Se a gente consegue identificar, isso ajuda. E mesmo nos casos em que tem um importante componente sólido, a gente vai ter em áreas aquele padrão característico, túbulo cístico papilífero, né, com Robineu, enfim, que ajuda no diagnóstico diferencial. E a imunistoquímica também soluciona a questão, porque no germinoma a gente vai ter uma positividade focal ou fraca para citoceratina, ao passo que no carcinoma de células claras a gente vai ter uma positividade mais difusa. E o de germinoma é negativo para o EMA, né? E aqui vai ser positivo. Além disso, o Paxlovid vai ser positivo no carcinoma de células claras, tá? Então, isso ajuda no diagnóstico diferencial. E, por fim, trazendo só uma apresentação um pouco diferente do de germinoma, que é um caso de germinoma, vejam, com esses espaços císticos, lembrando aqueles folículos que a gente vê no carcinoma de pequenas células do ovário associado à hipercalcemia, né? E isso, no primeiro momento, pode parecer um diagnóstico diferencial importante, mas a imunistoquímica soluciona a questão quando a gente tem a negatividade para os marcadores de célula germinativa e a perda de expressão para o BRG1. Tá? Então, esse é um caso de germinoma. Trouxe aqui algumas dicas diagnósticas e de diagnósticos diferenciais que podem facilitar a abordagem desses tumores na nossa rotina. Um grande abraço, até o próximo vídeo.